A cultura do jejum, Luciano Subirá, áudio 15. Dois tipos de alimentos. O primeiro aspecto da resposta envolve o reconhecimento de dois tipos distintos de alimentos, o natural e o espiritual. E qual é a razão de haver dois tipos distintos de alimento? Jesus afirmou: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. João 3,6. O nascimento natural nos fez seres naturais, que necessitam de alimento natural para a subsistência. O próprio Deus foi quem determinou que assim fosse. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer. Gênesis 2,16. A Escritura ainda: os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. 1 Coríntios 6. O nascimento espiritual, ou novo nascimento, fez nos seres espirituais que necessitam de alimento espiritual para a sobrevivência. Como crianças recém-nascidas, desejam o genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro 2,2. Referindo-se aos israelitas em seu êxodo do Egito a Canaã, enquanto estavam no deserto, Paulo declarou que eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. 1 Coríntios 10,3. Tanto um tipo de comida quanto o outro são importantes e necessários. Quando Jesus disse que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, não negou a necessidade de pão natural. Ele apenas adicionou a necessidade do pão espiritual. Cada um deles possui valor e propósito. Paulo condenou aqueles que exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. 1 Timóteo 4,3. E, na sequência, deixou clara a razão pela qual o fez. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo 4 e 5. Ou seja, o alimento natural, além de necessário, é uma dádiva divina e deveria ser visto como tal. Vocês comerão e ficarão satisfeitos, e louvarão o Senhor seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Deuteronômio 8,10. Contudo, como advertiu nosso Senhor, a vida é mais do que o alimento. Lucas 12,23. A advertência de Cristo deveria levar-nos à percepção de que precisamos igualmente do alimento espiritual, mas não só isso, também de que o alimento natural pode concorrer com o espiritual. De que forma se dá essa concorrência? Consideremos outro episódio da vida de Jesus. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio a mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. João 4, 5 a 8. O texto revela a necessidade de descanso que Jesus tinha, bem como sua necessidade de comer. Por isso, os discípulos foram atrás de mantimentos. Enquanto eles se ausentaram, Cristo passou a ministrar a uma mulher samaritana. Além de revelar detalhes da vida dela, também revelou a si próprio pela primeira vez como o Messias prometido. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com a mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. João 4, 27 a 30. Aqui há um desdobramento importante.
a mulher, impactada pelas palavras de Jesus, chamou a cidade toda para ouvi-lo. Versículos posteriores indicam que muitos vieram a crer em Cristo, tanto pelo testemunho da mulher, como do próprio Senhor, que ficou mais 2 dias pregando em Samaria. João 4, 39 a 42. Exatamente no momento daquele desdobramento tão importante ao avanço do reino de Deus e àqueles samaritanos que seriam alcançados, os discípulos de Jesus chegaram com a comida e passaram a insistir com ele que comesse. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4, 31 a 34. Jesus Cristo destaca mais uma vez os distintos tipos de alimento. O fato, porém, é que, enquanto seus discípulos estavam focados no alimento natural, nosso Senhor estava focado no espiritual. O ato de oferecer comida em si não era errado. Paulo fez isso com aqueles que estavam com ele em um navio prestes a naufragar. Hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês. Atos 27, 33 e 34. Aquela não era a melhor hora para prosseguir em um jejum prolongado. Eles teriam de nadar para garantir sua sobrevivência e, portanto, necessitariam da energia proveniente do alimento. A questão dos discípulos oferecendo comida a Jesus, contudo, parece-me indiferente. É como se eles estivessem insinuando que comer era mais importante que ministrar aos samaritanos. A fome é um dos instintos mais básicos e possui o poder de orientar a vida do ser humano. Cristo a usa como exemplo quando diz: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sua resposta aos discípulos indica que a obra de Deus era prioritária, até mesmo em relação à comida, mas também fornece luz sobre o que significa não viver só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Trata-se de mais do que ler a Bíblia e meditar nela, mas andar em obediência à palavra. Isso é fazer a vontade de Deus. Embora necessitemos dos 2 tipos de alimentos e o alimento natural seja lícito, podemos facilmente ficar distraídos com questões naturais e encontrar-nos tão absortos por elas a ponto de perder a percepção daquilo que é espiritual. Ou seja, o natural pode concorrer com o espiritual. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Lucas 8,14. Eu não hesitaria em relacionar a comida como um dos grandes prazeres da humanidade. A advertência foi repetida no contexto da volta de Cristo. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Lucas 21, 34. O coração aqui não é uma referência ao órgão físico que bombeia o sangue, mas ao ser espiritual. E ele pode se sobrecarregar com os excessos naturais. Já os excessos, por sua vez, não devem ser entendidos apenas como aquilo que é pecado. Eles também acontecem com coisas lícitas e até mesmo com as bênçãos de Deus sobre nossas vidas.